vídeos do professor Daniel, em que ele fala muito de como começar a ler Freud, como querer começar a estudar, e da importância também da análise pessoal. Eu acho que a maioria dos psicanalistas repete isso. Porque talvez as pessoas pensem que a gente fala isso porque assim, você tá falando isso porque você quer ter cliente, né? Vocês estão falando isso, mas de fato, só quando a gente tá em análise é que a gente consegue perceber a complexidade das coisas, a profundidade do inconsciente, aquilo que a gente não sabe. Senão a gente fica mesmo numa posição assim muito crua e cruel para lidar com pacientes, se a gente não experimentou aquilo. O saber que a gente constrói em análise, ele tem efeitos na nossa vida. Ele não é um decorar de teoria. É muito comum, inclusive, o caminho contrário, né? Às vezes, alguns pacientes que não são do campo psi, então que não têm interesse em se tornar terapeutas, eles começam a fazer análise e alguns querem estudar teoria. Às vezes, nessa tem também que muitas vezes perguntam, você tem um curso de introdução para me indicar? Gente, a internet tá aí, se vocês digitarem vai aparecer no YouTube, tem vídeos, tem cursos inteiros, mas o que eu posso falar de mais interessante seria fale sobre isso na sua própria análise, se você tá querendo, por que você tá querendo aprofundar ou acelerar, o que não está sendo possível de ser aprofundado na análise em si. Isso também é importante, porque senão a gente acaba recorrendo à intelectualidade como uma fonte de resistência, de achar que ali vai ter um atalho, de que ali, no fundo, é o quê? O que precisa ser intensificado? Porque daí na terapia a gente vai ter essas mudanças. Então é importante falar disso. Bem claro, é um mundo livre, inclusive muitas pessoas se tornam terapeutas assim, né? Mas é importante, eu acho que marcar isso também, para que a gente não acabe caindo nas resistências. A resistência, ela não é óbvia, ela parece